Graças a Deus, mais um domingo que o Senhor nos concede, né, a oportunidade de estarmos aqui para nós adorar e glorificar o nome do Senhor. Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Irmão, sexta-feira nós tivemos aqui um culto de ensino, aonde o nosso presbítero Nilton, nosso pastor Nilton, né? Eu sempre falo presbítero. O nosso pastor Nilton, ele trouxe um ensinamento sobre o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E ele, num determinado momento ali do ensino, ele falou se quem já tinha ouvido a voz de Deus, né? E no momento que ele falou a respeito de que quem, né, muitas das vezes sobe em um lugar muito alto e ali para tirar a vida, sempre deixa uma pista porque quer saber, quer que alguém saiba que ele morreu, né? Para ser encontrado o corpo de quem se suicidou. E Deus falou assim, me deu a palavra, naquele momento Deus falou nitidamente no meu ouvido, a palavra, e disse assim, você vai trazer no domingo. Eu digo, Deus, aí eu falei, Jesus, aí na hora que o pastor Daniel falou no final para me preparar a palavra, eu falei, meu Deus, como o Senhor é presente em nosso meio, né? Deus está presente no meio da igreja. Que nós possamos nos colocar à inteira disposição do Senhor, porque o Senhor fala neste lugar, né? Basta nós estar atento à voz de Deus. Amém? E o Senhor falava no meu coração, pôs essa palavra, e aqui no livro de 2 Samuel 21 diz assim, a igreja se coloca de pé, nós só lemos o primeiro versículo, depois os irmãos podem sentar. E essa palavra, o Espírito de Deus vai falar conosco, né? Que Deus possa falar aquilo que Ele tem para nós aqui, porque a palavra é dele. Fome em Israel e a sua causa. Capítulo 21 de 2 Samuel. E houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, que matou os gibeonitas. Os irmãos podem sentar. Eu vou ler mais um pouco. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou, ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhes disseram, não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele, que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei Davi, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos dessetem homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibear de Saul. E o eleito do Senhor disse o rei, eu os darei, porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera em Davi e Jonatas, filho de Saul. Louvado seja Deus. Porém, aqui diz a palavra de Deus, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas e filho de Saul, por causa do juramento que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Irmãos, essa palavra, o Espírito de Deus pôs no meu coração. Essa causa de 3 anos de fome aqui, é por causa de uma aliança que foi quebrada. Uma aliança que foi feita sem o direcionamento de Deus. Sem antes pedir
a orientação do nosso Deus. Precisamos pensar, precisamos estar atento antes de fazer qualquer aliança, qualquer voto, qualquer negócio. Precisamos pedir direção ao nosso Deus. Para que nós não venhamos errar, porque uma quebra de aliança traz maldição. E se nós vermos aqui, para que nós venhamos entender essa palavra, aqui no capítulo, louvado seja Deus, 9 de Josué, diz assim, o versículo 6. Então disseram a Josué, nós somos teus servos. Disse-lhe Josué, quem sois vós e de onde vindes? Aqui são os gibeonitas que se disfarçaram, que chegaram ali porque eles ouviram a fama do povo de Deus, de Israel, e eles tiveram medo de serem destruídos. E eles se disfarçaram, vestiram umas roupas velhas, pegaram uns odres velhos, pegaram uns pão bolorento, e falaram que eles eram de muito longe. E pediram que eles fossem amparados. E Josué, aqui na palavra de Deus, mostra que Josué não orou e fez essa aliança com eles. E diz aqui, e lhes responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto tem feito no Egito. E tudo quanto fez os dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei dos Ebom, e Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Aí aqui no versículo 15 diz, e Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Eles enganaram o homem de Deus. Eles mentiram. Eles eram vizinhos, eles eram os gibeonitas que estavam ali. Poderosos também. Mas devido Josué não orar a Deus, por isso que eu falo, se a gente não pedir direção de Deus, nós podemos ser enganados. Nós podemos pagar um preço muito alto. E Josué aqui fez essa aliança e essa aliança estava selada diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que nós temos que dizer sim, sim e não, não. E se nós fizermos algo, uma aliança, um voto, nós temos que cumprir. E a palavra de Deus diz, aqui no capítulo 15, se eu não me engano, de 1 Samuel, que, louvado seja Deus, eu estou tremendo, essa palavra é poderosa. Aleluia. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Gog, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Saul quebrou o juramento. Saul matou os gibeonitas. E por isso, aqui em 2 Samuel 21, veio a fome. Só que aqui, irmão, 3 anos de fome, 3 anos de seca. A seca, a falta de chuva, representa o castigo de Deus. Porque se não houver a chuva, não há o alimento. E só depois de 3 anos que Davi, ele foi pedir para Deus, Senhor, o porquê de tudo isso? Então, muitas das vezes, a gente estamos passando por algo, por uma certa dificuldade, e temos que chegar a Deus e dizer, Senhor, o porquê? Me revela. Porque tem coisa que, às vezes, é preciso Deus mostrar, para que seja consertado, para que seja, aleluia, quebrada a maldição, para que aquela situação ela venha a mudar,
Porque se for algo que precisa ser mudado, Deus vai mudar. E se Deus quiser nos ensinar a respeito de algo, nós vamos aprender, mesmo que seja na dor, mesmo que seja passando pela maior aflição, mas nós aprenderemos, porque o Senhor, Ele tem misericórdia de nós. E Saul quebrou essa aliança. Mas quando Davi, orou a Deus e Deus falou que era por causa da quebra de aliança, diz aqui, houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, todo ano vinha fome, não chovia, não havia alimento, estava entrando em dificuldade. Davi resolveu consultar a Deus e o Senhor lhe disse, é por causa da causa de Saul e da sua casa sanguinária que matou os gibeonitas, que quebrou a aliança. Porque ali, quando Josué soube que eles eram vizinhos, Josué disse, olha, então, vocês não vão morrer, mas a partir de agora, vocês irão viver quebrando lenha, rachando lenha, tirando água, vocês vão servir ao povo de Deus. Vocês não irão morrer, mas vocês irão trabalhar, vocês irão ter, aleluia, que nos servir, serão escravos. Eles aceitaram, estavam poupando a vida deles. Mas já Saul foi lá e matou a eles, Irmãos, e aqui diz a palavra do Senhor. Então chamou os gibeonitas e eles falaram. Aí aqui fala, porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Por quê? Porque ele tinha feito um juramento. Ele não quebrou o juramento. Ele disse, não, Mefibosete, filho de Jonatas, não vai. Porque eu fiz um juramento com ele. Eu me comprometi a não deixar a descendência dele sofrer. E só havia Mefibosete. E nós sabemos que Mefibosete, ele era aleijado dos pés. Ele viveu um tempo lá, naquela cidade. Ele foi chamado para sentar na mesa do rei. E Davi poupou a vida dele nesta ocasião aqui. E diz aí a palavra do Senhor para nós entender o que Deus quer falar conosco. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa. Essa palavra é tremenda. Filha de Ai, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete. Não Mefibosete, filho de Jonatas, mas o Mefibosete, filho de Saul, com Rispa. Ela tinha 2 filhos de Saul, ela era concubina de Saul. Como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Basilai, o Mealatita, os netos de Saul. Então foram 7 filhos, 7 da casa de Saul, 2 filhos de uma concubina e 5 netos do rei Saul. Irmãos, e esses 7 ali, eles iam pagar, aleluia, com as próprias vidas, para que Deus retirasse, aquela seca, para consertar ali o erro de Saul. Por isso que eu digo, precisamos ver como nós vamos em fazer aliança com alguém, fazer algo, e nos comprometer com as coisas certas, para que não venhamos lá na frente, ou depois de muito tempo viermos a pagar o preço. É como nós temos dizendo, a lei da semeadura. Se nós plantarmos o bem nós iremos colher. Se nós plantarmos, aleluia, coisas más, não importa, mas uma hora chegará, a colheita da nossa semeadura. E aqui diz a palavra do Senhor. E entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram esses 7 juntamente e foram mortos nos dias da cega, nos primeiros dias, no princípio da cega da cevada. Aqui, irmãos, era mais ou menos no mês de abril. Eles foram enforcados 7, juntamente ali. Imagina essa cena. Pegar 7 da mesma família e os enforcar. Para pagar, o erro de alguém. E eles foram enforcados ali no princípio da cega. E o que é tremendo aqui, então, essa mãe
chamada Rispa, filha de Ai. Tomou um pano de cicílio, né, um pano grosso, e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que se destilou água sobre eles do céu, e não deixou que as aves dos céus se aproximassem deles, de dia, nem os animais do campo de noite. Irmãos, esta mulher, esta mãe, ela pegou os 2 filhos mortos dela, os 2. Ela pegou um pano, uma estopa grossa, e ela foi ali, tipo um lajedo, não sei se os irmãos sabem o que é, uma pedra, né? Muito, muito grande. Ela estendeu, e ela tirou os filhos que estavam mortos, e ela colocou eles ali, naquele pano. Ela não pegou aquele pano para ela ficar ali, né, mais confortável. Pôs os corpos dos 2 filhos dela e dos outros 5 que eram netos de Saul. E ela ficou ali aproximadamente 6 meses vigiando aqueles corpos, de dia e de noite. Ela velou por aqueles mortos. Imagina a cena. Nos primeiros dias, ela vendo ali o estado de decomposição, e ela ficando ali guardando para que os animais não viessem comê-los, nem as aves viessem tocá-los. E aquela mulher ficou ali aqueles 6 meses, até que Deus tivesse misericórdia. Porque, irmãos, ela sabia que tudo que ela estava, que o que tinha acontecido ali era por causa que Deus precisava mover. Ela não estava ali murmurando pelo que aconteceu, só que ela estava zelando pela integridade dos filhos dela. Ela estava zelando, porque na palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, que aquele que for morto e for comido, não tiver um sepultamento, ele será maldito. Ela disse, eles morreram, mas eles não serão, aleluia, amaldiçoados. Eles têm integridade, eles tiveram uma vida, e eles são meu filho, eles vão ter um sepultamento. E Davi como rei, nós vemos que Davi era rei, mas Davi era homem de guerra. Davi deu a ordem, podem enforcar os 7, como vocês pediram. É isso que vocês querem? Se vocês pegarem esses 7, vai cessar, nós vamos estar, aleluia, acertado diante de Deus e diante de vocês? Sim, então façam. E Davi foi para a guerra. E quando Davi retornou, falaram assim, olha, a Rispa, ela está lá. Desde o dia em que enforcaram os seus filhos e os 5 filhos netos de Saul. Ela não saiu de lá. Imagina o estado dessa mãe. Imagina a igreja do Senhor como estava esta mãe. O coração dela. E ela ali olhando para aqueles ossos. Porque ela queria que aqueles ossos tivessem um sepultamento. Porque aqueles ossos ali tinham uma história. Era filho dela, e ela não deixou de velar. E nós, igreja do Senhor, temos desistido muito fácil, muitas das vezes, de coisas que nós, de pessoas, de situações que não estão mortos como estavam aqueles meninos. E muitas das vezes nós, como igreja, nós temos deixado. Oramos uma vez, 2 vezes, 1 mês, 1 ano, e desistimos. E não estamos numa situação dessa, de morte, de não haver mais saída, porque não havia mais. Ela não estava ali esperando que Deus mandasse do céu que eles viessem a viver. Não, eu quero somente um sepultamento. As aves e os bichos não vão se alimentar dos meus filhos. Eles terão um sepultamento digno. Eles não serão malditos. Ela velava pela integridade dos filhos dela, pela reputação, para que um dia eles fossem lembrados. Eles foram mortos, mas eles tiveram um sepultamento. A mãe dele ficou do lado, ficou ali velando, cuidando, não desistiu, não abriu mão, não deixou de lado. Irmãos, que nós não venhamos abrir mão daquilo que nós temos que pagar um preço, talvez um pouco mais alto,
Que nós venhamos pagar o preço, igreja. Que nós venhamos dar a nossa vida ali de oração, como o pastor falou aqui nessa noite. Que nós venhamos tirar um tempo a mais para nos achegar a Deus, para nós ver Deus agir naquilo que para nós é impossível. Que nós venhamos, aleluia, abraçar a causa um do outro, porque ela não estava ali só cuidando dos dela, ela estava ali cuidando dos outros 5, porque diz aqui no final dessa palavra, nós vamos ver que Davi fez um sepultamento dos 7, e ainda de Saul, e ainda de Jonatas, fez um sepultamento digno. Ela fez ali a parte dela. Se nós fizermos a nossa parte, se nós não desistir, se nós não recuar, se nós não retroceder, igreja, o Senhor fará coisas grandes, porque o nosso Deus, ele não mudou. Ainda que Deus haja da maneira como ele agiu aqui, mas Deus, ele é justiça. Deus não foi injusto em aceitar a morte desses 7. Foi para mostrar que se fizer uma aliança, temos que cumprir. Se nós entrar numa aliança, nós temos que entrar sabendo que nós precisamos cumprir aquilo que nós estamos fazendo. Hoje em dia está muito fácil. Dá uma palavra aqui, diz ali. Não tem compromisso, não tem comprometimento, não tem responsabilidade. Ramassuri bianda lamanai. Nós precisamos ser crente de pulso. Nós precisamos ter responsabilidade com as nossas palavras, com aquilo que sai da nossa boca, porque nós somos representantes do céu. Nós estamos aqui para representar o nosso Cristo. Ele nos deu o seu nome, ele nos deu autoridade para nós andar como luz nessa terra, como sal. E muitos têm envergonhado o nome de Jesus. Muitos que se dizem cristão, que se diz servo, estão envergonhando o nome de Jesus. Estão dando uma palavra aqui, estão mentindo acolá, estão vivendo de maneira que o Senhor não está se agradando. É preciso um conserto para que venha chuva, para que venha alimento, para que venha mudança, porque foi isso que Davi fez. É preciso nós pagar o preço. Foi doloroso, foi, mas foi necessário. Irmão, essa mãe sofreu, mas foi necessário. Depois que Davi voltou e viu que ela não tinha deixado a integridade, a dignidade dos seus filhos, aleluia, mas ela velou, ela chorou, ela participou ali da dor maior. Davi disse: terão um sepultamento. E Deus mandou chuva. E diz aqui a palavra do Senhor, que no princípio da cega, houve tudo isso, da cevada. Então Rispa, filha de Ai, tomou um pano, né? E depois disso Davi, o que fizera Rispa, filha de Ai, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Gade e Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Sem, onde os filisteus tinham pendurado, quando os filisteus feriram Saul em Gilboa. Irmãos, e os gibeonitas disseram: nós queremos enforcar eles lá na terra de Saul, porque a causa de tudo isso foi Saul. E os ossos de Saul ainda não tinham sido sepultados, nem os de Jonatas. Mas quando ela tomou essa atitude, ela preparou o sepultamento de todos eles. E diz a palavra do Senhor aqui, louvado seja o nome santo do nosso Deus. E fez subir dali os ossos, e enterrar os ossos de Saul e de Jonatas e dos seus filhos na terra de Benjamim. Deus preparou tudo. Aquela mãe, ela pagou um preço que talvez eu e você não tivesse condições. Mas ela não olhou para a dor, para o sofrimento. Ela se propôs: façamos também nós a nossa parte, né? De se entregar, né?
de não abrir mão da nossa família, da salvação daquela vida. Muitos dizem, não tem mais jeito, mas está com vida, igreja. Tem vida ainda ali naquela vida para ser restaurada. Casamento que muitas das vezes estão dizendo não vai haver mais restituição. Igreja, se nós orar, se nós se dispor, se nós se colocar na brecha, no querer de Deus, o Senhor muda a história. Se ouvir o cativeiro. O problema é que nós não queremos mais passar tempo com Deus. Nós não queremos mais pagar o preço. Verdade é essa, igreja. Nós não queremos mais ter intimidade com Deus. Nós estamos vivendo um tempo, né, que está muito difícil. A igreja do Senhor na terra, né, está abrindo mão muito fácil das promessas de Deus. O Senhor tem promessa para a família. O Senhor tem promessa para a igreja. Mas o Senhor disse que nós teríamos que lutar. O Senhor disse que nós não poderíamos estar, né, acomodados. E nós estamos nos acomodando, igreja. É preciso nós despertar. É preciso nós nos comprometer mais. Entrar no querer de Deus e dizer, Senhor, faz a tua obra. Senão nós vamos passar o tempo aqui, nós vamos chegar o dia de partir, e nós não vamos ter feito o que Deus tem para nós. E nem vamos receber o que Deus tem preparado para nós. Então vamos nos colocar na posição, vamos nos colocar na torre de vigia, vamos orar, vamos pedir pela nossa casa, vamos colocar nossa vida diante do altar, vamos abençoar a nossa igreja, né? Vamos abençoar os projetos. É difícil, mas o Senhor é o Deus dos impossíveis, para fazer e realizar além do que nós estamos pedindo. E a palavra do Senhor diz aqui, enterrar os ossos de Saul, né, na sepultura de seus pais, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, depois que fizeram tudo isso, Deus se aplacou para com a terra. Quando há um conserto, quando nós, aleluia, entrar num conserto com Deus, quando nós deixar Deus nos tratar, quando Deus nos curar, porque é muito fácil nós dizer que nós fomos tratados, que nós fomos curados. Mas quando Deus, Ele nos tratar de dentro para fora, quando nós estivermos, aleluia, no querer de Deus, tudo que está impedindo nós, tudo que impede aquilo de chegar nas nossas mãos, o Senhor nos dará a vitória. Porque diz aqui que o Senhor se aplacou, veio a chuva, começou a descer a chuva, começou a produzir a terra. Por quê? Porque houve um conserto, houve uma quebra de aliança, veio a dificuldade, mas houve um conserto. E muitas das vezes o conserto é doloroso. Muitas das vezes nós precisamos pagar o preço, mesmo que seja com a dor, mas para que haja mudança na situação. E muitas das vezes é mais fácil nós olhar e deixar aquilo para trás, né? Inacabado, né? E aquela situação ali que não foi resolvida hoje, e nós vamos caminhar, lá na frente, a gente vamos estar colhendo algo que poderia estar sendo resolvido hoje, para lá na frente nós não termos problema. Entendeu? Então vamos pedir o discernimento ao Espírito Santo. Vamos orar antes de qualquer situação que precisa ser colocada diante do altar. Porque Josué, ele era homem de Deus. Nós vemos que Josué foi escolhido ali para estar na frente do povo. Ele era o segundo Moisés. Homem direcionado por Deus. A palavra de Deus diz ali em Josué 1, que o Senhor disse, Josué, medita na minha palavra, de dia e de noite. Ele era um homem de palavra. Ele era um homem que tinha direcionamento de Deus. Mas ele não orou para saber se aqueles homens estavam ali mentindo, enganando. Tem coisa, igreja, que parece que é, não tem dúvida, não tenho dúvida que é, mas ore.
Irmão, mas é Deus, mas às vezes não é. E é muito difícil, depois que a gente assume, né? A gente assina, a gente está com o nome do Senhor na frente. E Josué fez isso. E veio esse problema. E Saul, depois que Deus rejeitou ele, fez outra besteira maior ainda, que foi matar os gibeonitas. E a casa dele pagou o preço. Ele já havia morrido. Ele já estava morto há muito tempo, acho que uns 30 anos que Saul já tinha morrido. Mas os filhos dele e os netos dele vieram a pagar, né? E nós não sabemos, mas o Senhor sabe como vai trabalhar na causa que eu e você, talvez, sem experiência, sem discernimento, sem orientação, nós fizemos algo que talvez nós estejamos a pagar o preço. Vamos colocar diante de Deus hoje e falar: Senhor, eu estou passando por essa situação está na minha casa, está na minha família, está no meu trabalho, está na minha saúde. Senhor, e o porquê de tudo isso? Me mostra. Se eu fiz algo, se foi eu que procurei para que isso esteja acontecendo, me revela como tu revelaste, né, a Davi. Olha, Davi, está acontecendo isso por isso e por isso. Olha, filho, está acontecendo essa situação por causa dessa situação e dessa situação, que você agiu dessa maneira. Se coloque diante de Deus, peça perdão, né? Se reconcilie, porque não é porque nós estamos na igreja que nós muitas das vezes não precisamos entrar diante do Senhor e dizer: Senhor, me mostra onde eu estou errando. Senhor, me mostra o que eu estou fazendo que não te agrada. Senhor, me mostra se essa situação aqui é aprazível para ti, ou eu estou agindo de acordo com a minha vontade, com a vontade da minha carne, e lá na frente eu vou estar pagando o preço. A gente erra, igreja. A gente erra, né? Todos nós estamos sujeitos a errar, mas todos nós temos o direito de chegar a Deus e pedir que Ele nos perdoe, que Ele nos oriente, que Ele nos ajude a consertar os erros, para que nós possamos seguir, né, sem nenhum empecilho no nosso caminho. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então, que Deus Ele possa nos dar o direcionamento, né, da sua graça e da sua misericórdia. E se Rispa, ela não desistiu dos seus filhos mortos, por que nós vamos desistir daquilo que está com vida, daquilo que ainda há esperança, daquilo que o Senhor colocou na nossa mão e que nós deixamos de regar e que nós deixamos de lutar por isso? Por que nós estamos desistindo? Volte a lutar por aquilo que você deseja. Que para você ou para mim também talvez não tenha mais esperança. Mas o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. E se nós nos consertar com Deus, talvez Ele nos abra os caminhos que estão fechados ainda na noite de hoje. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.